E aí pessoal, o professor Gessé falando aqui para mais uma análise, tá certo? De química sobre forças intermoleculares. Essas são as nossas últimas observações e vamos tratar sobre solubilidade das substâncias. É um tema muito rico na química, tá? Principalmente lá no segundo ano do ensino médio e também no terceiro ano. Por quê? É uma propriedade aí das moléculas que é de grande aplicabilidade, assim como o ponto de ebulição e fusão que a gente viu no último vídeo. Por exemplo, eu tenho aqui uma regrinha muito legal na química, que é muito utilizada, tá? E eu quero que vocês levem ela no coração de vocês, tá certo? Em todos os temas de química que vocês forem discutir, tá? É a regra da semelhança. Dizemos que, de forma genérica, que semelhante dissolve semelhante. Essa é a regra da semelhança. Tudo aquilo que for semelhante vai dissolver entre si. O que é dissolver, professor? É o que está relacionado à solubilidade. É a capacidade de uma molécula interagir com a outra. Por exemplo, tu coloca uma pitada de açúcar em um copo com água. O açúcar ele vai sumir, né? Aquele sólido ele vai acabar sumindo. Tá? Ele desaparece ali e forma uma única fase, que é um sistema homogêneo. Tá? Por quê? Ele tem essa capacidade de se dissolver. As suas moléculas acabam ali se dividindo dentro do solvente. Tá bom? Termos muito utilizados lá no segundo ano. Tá bom? Então já é bom você ter essa base aqui preparada. Ou seja, substâncias apolares tendem a solubilizar substâncias apolares. É igual, semelhante. Apolar com apolar. Enquanto substâncias polares tendem a ser solúveis ou se dissolver em solventes, né, ou substâncias polares. Então, é apolar com apolar, tá? Pela regra da semelhança. Apolar com apolar. E quem tem características polares vai interagir com substâncias que também têm características polares. De caso contrário, essa interação não vai existir e eles não vão ser solúveis um no outro, eles não vão se dissolver um no outro. A gente vai já ver isso de forma bem legal. A água e o álcool, por exemplo, quando tu coloca os dois de forma macroscópica, tu olhando mesmo, né, olho nu, tu não consegue distinguir nem a água e nem o álcool, tá bom? Porque ele tem uma boa capacidade aí de ser solúvel na água. Como é que a gente entende isso, professor? Pela regra da semelhança. Se eles vão se dissolver bem, é porque a água e o álcool eles têm propriedades de polaridade parecidas. A água, por exemplo, ela tem essa geometria aqui angular, né, galera? Lembrando que essa geometria angular ela vem aqui da presença do par de elétrons, tá? Que fica aqui em cima e tem a repulsão aqui das nuvens eletrônicas e torna essa molécula polar. Eu tenho uma carga parcialmente negativa aqui em cima, tá? No oxigênio e cargas parciais, né? Positivas aqui no hidrogênio, tá bom? Então eu tenho uma diferença de polaridade e ela se torna polar. Para o álcool ter uma boa interação com a água, ele também precisa, dentro da estrutura dele, ser polar. Um exemplo de álcool, né? Álcool existe de vários tipos, é uma função orgânica, mas um exemplo bem corriqueiro para a gente é o álcool etílico, que é o que a gente utiliza nos postos de combustíveis, na nossa casa e tudo mais. Tem essa fórmula aqui, ó, né, que parece um hidrocarboneto, mas tem aqui esse grupo, galera, aqui em cima, tá? Esse grupo OH, que é a hidroxila. Então, esse grupo aí torna essa molécula polar, tá certo? Forma aí até as famosas ligações de hidrogênio. Ela forma uma molécula polar, tá? Se fosse só carbono e hidrogênio, não, ela seria uma molécula apolar, tá? Porque aí não teria diferença de eletronegatividade e tudo mais, seria uma molécula polar como a gente já estudou. Mas como as duas são polares, elas representam bem a regra da semelhança. Polar vai dissolver polar. Então é só tu analisar a natureza da substância. Um bom exemplo, professor, por que que o açúcar, né, ele se dissolve na água? Quando eu coloco o açúcar ali, ele some. Por quê, galera? Ó, essa daqui é a fórmula da sacarose, que é um açúcar. O que, que a gente pode perceber dentro da estrutura dela? Grupos, tá?
Primeiramente eu vou dizer com quem é que ela vai interagir. Se a gente colocar o açúcar na água, né? Então eu vou colocar aqui a água pra gente, tá? Botei aqui a estrutura dela pra gente analisar. Se eu for analisar a estrutura da sacarose, essa molécula inteira aqui, não precisa tu saber, tá? O que é esses tracinhos aqui ainda, esses ciclos. Apenas tu entende esses grupos que estão aqui ao redor da molécula. Esse OH que tem aqui, aqui também. Eu já percebo que eu tenho aqui embaixo, como eu vi lá no álcool. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, aqui também e aqui também. Olha o tanto de grupos que tornam essa molécula polar, certo? Então, são grupos que têm característica fortemente polar, tá? Existem vários grupos aí OH que são extremamente polares, certo? Uma molécula com tantos, né, desses grupos só pode ter a mesma, né, só pode ser muito polar, tá? Portanto, muito solúvel em água, que também é um solvente polar. Pela regra da semelhança, ela vai se dissolver bem, porque ó, ela tem afinidade que as duas são polares, respeitando aí a famosa regra da semelhança, tá certo? Então, os sistemas homogêneos eles se formam por conta disso, tá? Se aprofundando um pouco mais aí, né, nos sistemas homogêneos. Era só aquele que tinha só uma fase, mas não, são aqueles que têm aí as substâncias com essas afinidades, com suas polaridades, tá bom? Isso é solubilidade. Então, se a substância ela não tem a característica igual, ela não vai respeitar a regra da semelhança. Por exemplo, aqui eu tenho gasolina e água. A água ela é polar. A gasolina ela é rica em hidrocarbonetos, que são compostos formados por carbono e hidrogênio. E, pessoal, esses compostos são altamente apolares. Então, um é polar e a outra é apolar. Então, nunca se esqueça disso. Tá? A água vai ser polar. Já aqui em cima na gasolina, eu tenho uma substância ricamente apolar. Então, não difere na regra da semelhança, são diferentes. Então, elas não vão ter uma interação. Não vai ter uma boa solubilidade, por isso que fica em duas fases. Então, eu tenho aqui um sistema heterogêneo, onde eu tenho duas ou mais fases. Tá? Forma uma mistura? Sim, uma mistura, que forma aí um sistema heterogêneo. Eles só não se dissolvem um no outro. Tá? Então, às vezes a pessoa, água e gasolina não se misturam. Não, elas formam uma mistura, um sistema heterogêneo. Elas só não têm uma afinidade, elas só não são solúveis, né? Não tem uma boa solubilidade na água. Eu falo água porque normalmente é o solvente que a gente mais trabalha. Aqui eu tenho óleo e água. O óleo ele é uma cadeia enorme, a gente vai fazer uma aula especial sobre óleo, tá? E também a química do sabão. O óleo ele tem uma propriedade altamente apolar, galera, tá? Nunca se esqueça disso, lá no terceiro ano também vocês vão usar muito. Ele é altamente apolar. E a água, como a gente já cansou de discutir, ela é uma substância polar. Então, o óleo e a água, eles não vão se dissolver um no outro, porque tem aí ó, essas polaridades diferentes e aí não respeita aí a regra da semelhança, né? Então, é uma tendência, tá, gente? A regra da semelhança, ela não é perfeita, ela é uma tendência aí que as substâncias têm e isso é comprovado. A gente consegue ver aqui duas fases, ela forma uma mistura, mas a solubilidade é bem baixinha, tá? Não tem uma solubilidade aí expressiva para que eles formem uma única fase, tá bom? Então isso é solubilidade, é assim que você analisa os sistemas, tá certo? E a gente fica por aqui. Tá? Qualquer dúvida em relação à solubilidade, ponto de ebulição e tudo que a gente viu no capítulo, pode entrar em contato comigo, que a gente vai estar aí trabalhando essas respostas, tá bom? Então, forte abraço, leve isso no coraçãozinho de vocês. A química é muito bonita e ela merece um espaço aí, né, no coração de vocês. Então, forte abraço.